Também. Também ótimo. Essa é a nossa música tema, tá? Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Muito bem. Vamos lá, deixa eu só parar aqui a apresentação. Antes da Abi já dar início aí, queremos agradecer a presença de alguns. Eu não sei quem está aqui a primeira vez, além do Diogo, tem mais alguém que está aqui a primeira vez? Não? Então já todo mundo é de casa. Manda ver aí, Abi. Então, boa noite novamente, sejam bem-vindos ao nosso PG. É um prazer estar com vocês aqui. E, como eu sempre falo, falar de Deus, ouvir de Deus é realmente algo muito bom. Agora à noite, agora à tarde, no pôr do sol, comentava com os irmãos a importância de nós ver e ouvir coisas de Deus, porque isso que vai nos transformando, não? Se a maioria aqui talvez da nossa aula é parte da escola, já tem ouvido do neurônio espelho, não em saber que aquilo que nós vemos faz a diferença
em nós traz informação para cada um de nós. Então, mientras que nós ouvimos e vemos coisas do alto, então nós vamos ser transformados por elas. Então, sejam bem-vindos uma vez mais e vamos passar para nosso momento de oração. Lembrando que são 5 pedidos de oração, aí vão levantando suas mãozinhas para fazer seus pedidos, para estar orando por eles nesta noite. Andreia, Ana Cláudia, Andreia primeiro, depois Ana Cláudia. Eu vou aproveitar que eu estou com a minha conexão aqui de boa, eu já quero aproveitar para fazer o meu pedido, o meu agradecimento. Então, eu louvo a Deus por mais essa semana que finalizamos em paz, né? Por mais um final de semana que chegou. Agradeço por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Deus tem sido misericordioso e suas misericórdias se renovam diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir oração por esse projeto, pela escola, pelas vidas que nós estamos, sobre nossa responsabilidade, né, enquanto escola, enquanto professores, a maioria aqui, acredito que são alunos, como a Abi falou, ou vieram de alguma forma por causa desse propósito também, e como essa música aí que nós criamos justamente para essa situação, né, para o PG, ela nos diz sobre a nossa missão. Então, continue orando, por favor, porque o nosso desejo é alcançar os sonhos de Deus. E é um desafio grande. Então, peço que orem pelo projeto da escola, para que o Senhor nos dê sua sabedoria para conduzir. Peço oração também pelo meu pai, que está aí num processo precisa fazer uma cirurgia de cataratas, e já tem se estendido um tempo, ele não consegue, essa semana, ele já teve um AVC há um tempo atrás. A outra vez que nós estávamos aqui nos Estados Unidos, ele teve um AVC, graças a Deus se recuperou bem, e essa semana eu aqui novamente, ele teve outro, e está se recuperando também, mas já é o segundo, né? Então, peço que vocês orem por ele, para que o Senhor faça a vontade dele também, né, e ajude, ele está muito ansioso, preocupado, aflito com essa cirurgia e tudo. Então, peço que vocês orem por ele. Peço também que vocês orem pelo meu irmão William. O nome do meu pai é Antônio e o nome do meu irmão é Williams. Também está passando por uma questão aí importante e que o Senhor acalme os corações dos dois. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente. Esse é meu pedido e meu agradecimento. Ana Cláudia. Boa noite a todos e um feliz sábado. Feliz sábado. É com grande alegria, né, a gente participar nesse PG. Quero agradecer a Deus, né, por mais uma semana vivida e de especial de fazer parte, né, dessa equipe da DIN, quer dizer, sendo aluno. Isso é muito gratificante. Esse curso, para mim, é a bênção de Deus na minha vida. Só quero agradecer e também pedir que vocês coloquem tanto eu como meus filhos, de especial meu marido, nas orações, na parte espiritual, porque é o que mais, a maior necessidade que eu vejo neles, em cada um de nós necessitamos, nós sabemos disso, mas a gente vê que tem pessoas mais necessitadas do que outros, né? Assim, eu quero pedir que vocês coloquem meus filhos, Emanuel, Emanuele, Marcos Josué e Ana Clara, que são meus filhos, nas suas orações. Esse é meu pedido, o meu agradecimento, entre tantos outros pedidos, que a gente fica no coração e na mente. E obrigado pela Amém. oportunidade. Amém. Ivone. Boa noite. Eu Boa noite. gostaria de agradecer muito pelas orações pela minha neta. Graças a Deus ela está melhor, está mais controlada, mais madura.
Gostaria de agradecer também pelo curso, pela oportunidade de estar fazendo as terapias, por estar quase terminando e chegando na fase do estágio, que Deus possa abençoar ricamente também o período de estágio, que a gente possa ajudar as pessoas, né. E gostaria de pedir, eh, que que orassem pelo meu condomínio. Estão havendo alguns conflitos aqui no condomínio, é um condomínio de família, nós compramos um lote aqui, e nós não somos da família, mas a família é muito cheia de encrencas e não se respeitam e às vezes o clima fica bem ruim, sabe. E eu peço que vocês orem aqui pelo nosso condomínio, para que Deus possa abençoar e acalmar os corações e permitir que o Santo Espírito seja derramado, para que as pessoas tenham mais compreensão. Amém. Osana, Boa noite a todos. Eu também quero agradecer a Deus, né, por mais uma semana que Ele nos concedeu, mais um sábado abençoado na companhia dele. Tá dando retorno para mim. E agradecer a Deus também, né, porque Ele tem me ajudado a compreender um pouco mais sobre a mente humana com esse curso, agradecer aos professores, né. E também eu gostaria até expressei quase que um sorriso, assim, quando a Andréia falou do pai dela, né. Meu pai também está para fazer uma cirurgia de catarata, e agora dia 20 ele vai passar por uma avaliação e possivelmente no dia 21 ele já passa pela cirurgia. Então, assim, ele também está bastante ansioso, até porque ele tem algumas coisas para fazer e depois tem o repouso, né. E que Deus abençoe, que dê tudo certo, né, para que ele faça logo essa cirurgia, que quanto antes melhor. E gostaria também de pedir oração, e hoje eu estou participando, vou participar só um pouquinho, porque eu não vou poder continuar, que a gente também vai fazer um pequeno grupo, nas sextas-feiras, aqui na minha região, e eu vou estar liderando esse pequeno grupo. Né, então, assim, eu sei que é uma responsabilidade, né, muito grande, e que Deus abençoe, né, que vocês possam orar por esse pequeno grupo também, que será iniciado talvez daqui mais uns 2 sexta-feiras. Então, são projetos que já vêm há tempo, né, sendo elaborado, e a gente só estava aguardando algumas questões. Na realidade dá 20 quilômetros da minha casa, aonde que a gente vai fazer o pequeno grupo, mas temos fé que Deus está à frente de tudo. Esse é o meu pedido, meu agradecimento. Muito bem, Osana. Eu queria aproveitar e vi que a Fátima está aqui, né? Obrigado pela presença de cada um, a gente já agradeceu. E, Fátima, não sei se você quer falar sobre como está a sua mãe, e a gente já aproveita, já ora por ela também. Oi, André, boa noite a todos, feliz sábado. André, voltei na segunda-feira de lá, ela tá bem melhor, graças a Deus, né? Ela ainda requer cuidados, ela ainda tá com um trombo no coração, ainda tá com anemia profunda, mas assim, as quase que 16 dias que nós passamos lá, foi como um bálsamo para ela, teve muita melhora, graças a Deus. E o nome dela é Carmelita, então se os irmãos puderem orar por ela, eu agradeço, porque ela ainda está requerendo cuidados, mas o Senhor está cuidando dela e eu tenho certeza que logo, logo ela estará restaurada também. Amém, que bom, Fátima, pelas notícias, ficamos felizes, viu? Obrigada, André, Uhum. obrigada mesmo, viu? Então vamos orar? Andrea, você pode orar para nós, por favor? Posso sim. Vamos lá, então. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado, glorificado seja teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos falar contigo, de descansarmos na tua presença, de conhecê-lo.
mesmo diante das nossas aflições e de algumas questões que foram apresentadas e outras que não foram, mas que estão no coração e que às vezes causam preocupação, angústia. É muito bom saber que nós temos um Deus a quem recorrer e que possamos ser motivados diariamente a levar essa esperança a outros que padecem e que não o conhecem. Então, louvado sejas, porque o Senhor nos deu o privilégio de ter essa esperança e de descansar em Ti, e de podermos ainda ser instrumento em Tuas mãos para levar salvação a outros também. Alguns pedidos foram feitos, Pai, e o Senhor conhece as necessidades individuais de cada um, de cada família. O Senhor conhece as necessidades dos Teus filhinhos, e eu tenho certeza que o Senhor é o mais interessado na nossa felicidade, na nossa salvação. Então, quero entregar em Tuas mãos e interceder unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Que o Senhor atenda a causa de cada um, de acordo com o que for melhor e de acordo com os Teus propósitos. Sabemos que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, e o Senhor tem algo preparado para cada um, aqueles que Te servem, que Te obedecem, que Te amam, e sabemos que o Senhor honra os nossos esforços. Então, por favor, Pai, atende a nossa oração, nos ajude a sermos melhores e também a estarmos de pé no grande dia em que o Senhor retornar a este mundo. Acalme os corações, acalme as dores, as angústias, e, por favor, que se o Santo Espírito fale nesses momentos, através do Diogo, para que possamos ouvir a sua voz por intermédio dele, e que essas informações, elas possam nos nutrir espiritualmente, e possa nos alimentar de uma maneira que nos ajude nessa sustentação, enquanto nesse mundo de dor e sofrimento. Também aceite a nossa gratidão. Muitas vezes não conseguimos transmitir o quanto somos gratos por cada bênção que o Senhor derrama sobre nós, as grandes e as pequenas, mas queremos agradecer e dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos e pedimos cada bênção dessa, também já imploramos pelo perdão dos nossos pecados, unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Está fechado seu microfone, Abi. Esqueci. Então, para dar continuidade ao nosso PG, todo mundo já, acho que Rosa só entrou depois de fazer as bem-vindas, todo mundo bem recebido aqui conosco. E agora, para compartilhar a palavra do Senhor, temos nosso amigo Diogo Basualdo, vai estar falando para nós esta noite. Fica à vontade, Muito Diogo. bem. Boa noite a todos, um feliz sábado. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Muito bom. Um dos assuntos que mais intrigava e mais causava, assim, causava desejo de Jesus falar, né? O que mais ocupava a mente dele, os discursos dele, as pregações dele, Jesus, ele realmente se demorava nesse assunto, e é esse assunto que eu gostaria de trazer para vocês essa noite. É o assunto que está relacionado com o caráter de Deus, e como ele é, né? Como é a mente de Deus, o estado emocional de Deus, como que a gente pode, conhecendo a Deus, ter paz. Jesus, ele passava muito tempo da vida dele, dos sermões dele, explicando para as pessoas que elas podiam confiar em Deus, que elas podiam confiar no Pai. O ataque de
do inimigo de Deus foi exatamente relacionado ao caráter dele. Satanás, ele sabe que se ele destruir a nossa confiança em Deus, ele nos faz vítimas fáceis das ciladas dele. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria de seguir o exemplo de Jesus Cristo e compartilhar um pouco de como o caráter de Deus é um caráter perfeito, de amor, e que nós podemos confiar nele. E confiando nele, nós vamos ter paz, nós vamos ter tranquilidade, nós vamos conseguir viver uma vida de perfeita paz com Deus e com o nosso próximo. Então, eu gostaria de convidar vocês, né, se vocês tiverem a Bíblia aí, se não tiverem, pega aí no celular mesmo, mas a gente vai estudar alguns versos na Bíblia que falam sobre isso. Né? O primeiro verso que eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiro texto das Escrituras, ele conta, essa escritura conta a história de um jovem que era um príncipe em Israel, ou seja, alguém de alto poder aquisitivo, alguém de sucesso, alguém que causava admiração nas pessoas. E essa história está lá em Lucas capítulo 18, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho dessa história, porque é uma história muito interessante. É a história do jovem rico, né? Lucas capítulo 18, e começando lá no verso 18. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aqui, eu não sei se vocês conseguem já, analisando nesse pequeno texto aqui, um problema com esse jovem. Ele já chega para Jesus e ele já joga uma pergunta para ele, e nessa pergunta está, nas entrelinhas, dizendo assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Eu preciso fazer algo para que eu ganhe o favor de Deus. Vocês já conseguem reparar aqui o problema desse jovem? Ele não entende realmente o caráter de Deus, quem Deus é. Ele projeta em Deus os relacionamentos que ele tem aqui no mundo. Ele entende que aqui no mundo ninguém faz nada de graça, todo mundo espera alguma coisa em troca. Ninguém realmente ama de uma forma absoluta, sempre alguém tem algum interesse por detrás. Então, ele, vivendo, crescendo, sendo criado nesse ambiente onde ele tem que fazer alguma coisa para receber o amor de alguém, ou para ele receber um favor de alguém, então ele projeta esse conhecimento que ele tem de relacionamentos com o relacionamento dele com Deus. E aí você já começa a entender o problema emocional dele, o problema de relacionamento. Como que ele vai ter um relacionamento perfeito, puro, de verdadeira confiança com alguém que ele acredita que ele tem que ganhar o favor, ganhar o amor? Viram? Então, essas coisas precisam ser corrigidas em nós. Porque nós também, assim como esse jovem, nós crescemos em uma sociedade, num mundo, onde os relacionamentos são ditados pelo, né, você faz um favor e eu ganho em troca. Se eu sou bonzinho, você vai gostar de mim. Se eu não faço o que você gosta de mim, então você vai me rejeitar. Sabe, esses relacionamentos que a gente tem, eles vão naturalmente ser projetados
em relação a Deus, porque ele é ele é pai, né? Ele também deve agir dessa forma. E nós precisamos corrigir essas coisas dentro de nós para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter um bom relacionamento com Deus. E aí a história continua no próximo verso, porque Jesus, ele já, logo de cara, ele fala assim, olha, por que você me chama de... Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Então, logo de cara, ele quer mostrar para o jovem rico assim, olha, você está me chamando de uma pessoa boa? Porque não existe ninguém, nenhum ser humano bom. Então, se você acha que eu sou bom, será que você está querendo dizer que eu sou Deus? Né? E aí ele continua dizendo para o jovem rico, tentando entrar em diálogo com ele para tentar resolver os problemas profundos da mente dele, né? Ele fala assim, olha, já que você quer herdar a vida eterna, né? No verso 20 ele diz, sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus aqui, ele leva a conversa para os mandamentos de Deus, que são coisas que realmente estava em pauta na religião naquele momento, na religião judaica. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que foram entregues, né, e foram escritos por Deus, pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, e entregues para Moisés, esses mandamentos são a base da religião judaica. Eles são realmente, assim, a lei de Deus. E os judeus, eles respeitam demais isso. E para eles, esses mandamentos são importantes, fazem parte da vida do judeu. Para que ele possa ter um bom relacionamento com Deus, ele deve respeitar a lei desse Deus. A lei, os mandamentos de Deus são muito importantes. Então, Jesus diz assim para ele, olha, você conhece os mandamentos, né? E aí o jovem responde dizendo para ele, sim, eu conheço. Ele diz, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Todas essas coisas eu tenho cumprido, essas leis eu tenho guardado desde que eu sou criança, porque eu fui ensinado nessa religião. Eu fui ensinado pelos meus pais as coisas de Deus, o caminho de Deus. Então, muito bem, Jesus, então, ouvindo isso, no verso 22, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. E aí, o jovem rico, eu acredito que ele deve ter parado e pensado e ouvido atentamente, porque ele, guardando todas essas coisas, ele não tinha uma certeza de salvação. Ele foi a Jesus porque realmente ele sentia que estava faltando alguma coisa. A religião judaica não tinha produzido nele uma perfeita paz, uma perfeita confiança. E mesmo depois de guardar todos os ritos da religião judaica, ele sentia ainda que faltava alguma coisa. E aí, quando Jesus fala para ele, olha, ainda te falta alguma coisa, eu acredito que ele arregalou os olhos, abriu os ouvidos e atentamente ouviu a Jesus, porque é isso que eu quero saber. O que está faltando para mim? O que está faltando na minha vida? Eu tenho tudo, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou admirado pelas pessoas, eu tenho uma posição elevada na religião judaica, mas alguma coisa tá faltando e essa alguma coisa está me matando, está destruindo a minha paz. Eu não consigo viver em paz por causa disso que está faltando. E aí Jesus fala para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu fico assim pensando
né, muitas vezes, conversando com algumas pessoas a respeito dessa passagem, né, porque é uma passagem bem intrigante, e parece que, de cara, assim, se a gente não presta atenção, se a gente não medita nessa passagem, se a gente não realmente pensa, pede a Jesus, assim, para iluminar a nossa mente, a gente acaba perdendo muito do que esse texto está querendo dizer para nós. Logo de cara, se eu perguntar aqui para vocês, né, muitos de vocês vão dizer para mim, olha, Diogo, se eu perguntar para vocês, qual era o problema desse jovem rico? Muitos de vocês, eu acredito, vão dizer assim, olha, o problema do jovem rico era as riquezas, eram os bens materiais, eram as coisas do mundo. Esse era o problema dele. E o texto parece dizer isso, porque Jesus está falando, olha, está faltando uma coisa para você, só isso. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí, logo de cara, a gente imagina que o problema dele é que ele era uma pessoa avarenta, que amava as riquezas. Mas eu quero dizer para vocês, quero propor para vocês que o problema dele não era as riquezas. E eu acredito que talvez vocês não possam discordar de mim, mas olha o que Jesus fala em seguida, né? Jesus diz para ele assim, depois que você fizer isso, vem e me segue. Vem e me segue. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tá bom, voltou. Vocês acreditam que acabou a luz aqui em casa? Eu tô na internet pelo celular e a câmera aqui eu acho que nem dá para ligar porque tá bem escuro aqui, não voltou a energia ainda. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou continuar pelo áudio mesmo, porque eu não estou conseguindo ligar a câmera. Deixa eu ver aqui. São coisas, tecnologia, né? Mas vamos lá. Então, eu estava falando para vocês que o problema realmente do jovem rico, que, na minha opinião, eu vejo, é que ele não estava seguindo a Cristo. Ele não estava num relacionamento com Cristo. E o que Jesus quis mostrar para ele, que ele não estava nesse relacionamento pessoal com Cristo, o Salvador dele, por causa das riquezas. Era o que estava impedindo ele de obter a paz, a felicidade e a salvação. Nós só conseguimos ter paz, e é isso que todos nós buscamos, né? Buscamos a ter uma vida plena, de satisfação, felicidade, né? De bons relacionamentos com outras pessoas. Nós só conseguimos isso através de Cristo, através do nosso Salvador. A obediência à lei a lei de Deus, né? Lá em Salmos, o salmista fala que a lei no Salmo 119, 165, o salmista Davi, ele fala que grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Nós temos grande paz quando amamos e seguimos ela. Porque quando nós entendemos que Deus realmente é um Deus de um caráter perfeito, de um caráter de amor, que quer somente o nosso melhor, então, quando ele entrega para nós leis e regras, essas leis, elas são para o nosso próprio bem. Elas são para a nossa felicidade. Essas leis são para proteger a nossa felicidade, a nossa paz. Então, quando nós entendemos a lei dessa forma, nós conseguimos dar passos para ter uma vida
de plena paz e plena felicidade. Essas leis não são para tirar a minha liberdade, elas não são para tirar a minha, limitar o meu prazer, pelo contrário. Essas leis, elas são fundamentais para que eu possa ter paz de espírito. Então, a lei de Deus, a lei dos mandamentos de Deus, elas estão ali para nos mostrar o caminho da verdadeira paz. Só que acontece, né? O que aconteceu com o jovem rico é o mesmo que acontece conosco. Nós não entendemos quão profunda é essa lei. E aí Jesus veio para revelar isso. Se vocês quiserem acompanhar aí, esses versos da Bíblia que são muito interessantes. Está lá em Mateus capítulo 5, no verso 21. Verso 21 e 22. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Jesus fala assim para todos aqueles que estão ouvindo ele. Ele fala assim, olha, vocês ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Então ele faz uma citação a um dos mandamentos de Deus, né? Um dos mandamentos é não matarás. Ele fala assim, olha, vocês ouviram esse mandamento. E eu, porém, vos digo, verso 22, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, assim, para os líderes do povo de Israel, para aquele jovem rico, né, como que você cumpre a lei? A lei diz, não mata. Então, se eu não tirar a vida de ninguém, então eu estou cumprindo a lei. Por isso que ele disse para Jesus que ele guardava todos os mandamentos. No verso 20, no mesmo capítulo, né, no verso 27, Jesus fala assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. Jesus agora fala de outro dos 10 mandamentos, né, não adulterarás. E aí no verso 28 ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus agora, ele mostra realmente quão profunda e ampla é a lei de Deus. O jovem rico, ele entendia que se ele não traísse a esposa, se ele não tivesse relações sexuais com uma mulher que não fosse a esposa dele, pronto, eu já não estou adulterando. Mas Jesus disse assim, olha, os pensamentos da sua mente. Se você olhar para uma mulher desejando ela sexualmente, você já cometeu adultério com ela. Então, o jovem rico não entendia isso, por isso que ele disse, não, eu cumpro essas coisas desde pequeno. Sem Cristo, isso é impossível. Guardar os mandamentos de Deus, aqueles mandamentos e aquela lei que vai trazer paz para a minha vida, é impossível para mim e para você. E não é porque a gente está vivendo num mundo, né, tão cheio de tentações, não. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, ele fala dessa impossibilidade. A impossibilidade de um ser humano caído, pecador, guardar a lei de Deus que traz paz para nós. Por que nós não temos paz? Por que o jovem rico não tinha paz? Por que estava faltando para ele? Ele faltava viver uma vida de plena conformidade, de plena harmonia com a lei de Deus. Olha o que ele fala lá em Romanos capítulo 7, começando lá no verso 12. Paulo diz assim, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ele já de cara, ele afirma que a lei de Deus é algo maravilhoso, é algo que vai nos trazer muitos benefícios, é algo que vai nos proteger do mal, de problemas, de culpa, de todas essas coisas. Então ele diz, olha, a lei é santa, mandamento santo, justo e bom. E aí, mas só que ele entende a dificuldade do ser humano em relação a isso.
No verso 14, ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, agora começa o conflito. Eu sei que a lei é boa, justa, eu quero, mas olha, a lei é espiritual e eu sou carnal. Então, são coisas opostas. Como que eu vou guardar uma lei que é espiritual, sendo eu um homem carnal? Escravo do pecado. Quem é escravo não tem como decidir, não tem como escolher as coisas. Você faz porque você tem que fazer, porque você é um escravo. E aí no verso 18 ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Que verso, esse verso, assim, realmente me ajudou demais, 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 porque quanta culpa eu tinha, assim, por querer fazer o que é correto, por querer viver uma vida de conformidade com as leis de Deus, mas não conseguia. Sabe, isso traz angústia para nós, né? E Paulo fala disso. No verso 24, ele fala assim, olha, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu não quero fazer aquilo que é errado, mas eu acabo fazendo. E ele se sente um homem miserável. E eu não sei vocês, mas quantas vezes também eu me senti uma pessoa miserável, porque eu fazia promessas, eu fazia, né, votos de mudar hábitos, de tratar as pessoas melhor, de guardar os mandamentos de Deus, de ser uma pessoa mais amável, bondosa, sabe, de corrigir defeitos do meu caráter. Eu tinha todos esses desejos, todas essas vontades, mas não conseguia fazer. E o que Paulo diz aqui é a resposta para essa angústia que a gente tem. Olha o que ele fala, eu quero ler de novo com vocês. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, isso já foi me trazendo paz. Ok, Senhor, então, eu sou uma pessoa má, não porque eu escolhi, mas é porque eu nasci assim? Exatamente. Eu não tenho nada de bom em nós. Por isso que Jesus falou para o jovem rico, olha, não tem ninguém bom. Vocês todos foram contaminados pelo pecado. A mente de vocês foi afetada pelo pecado. Vocês não conseguem amar. Vocês não conseguem respeitar todo mundo. Vocês são pessoas que fazem diferença de um entre o outro. Vocês são, vocês não são constantes no amor de vocês. Vocês não mantêm a palavra de vocês. Entendeu? Jesus está dizendo assim, olha, não tem nada de bom em vocês. E eu não sei, né? Talvez isso traga alguma angústia para alguém aqui. Eu não quero que isso aconteça, mas quero que vocês sejam libertados da culpa que existe em todos nós, de, de querermos ser pessoas melhores, mas não conseguirmos. Então, quando ele diz, olha, na minha carne não tem bem algum, isso é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo falando. Então, meus irmãos e irmãs, nós também não temos nada de bom em nós. Então, o querer quer dizer a nossa vontade, o desejo, né? Desejo de fazer dieta, desejo de parar de comer coisa errada, o desejo de começar a fazer exercício físico, de parar com o Instagram, o desejo de nós sermos pessoas melhores está dentro de nós. Nós queremos isso. É isso que Paulo está dizendo aqui, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Entenderam agora? E eu quero que vocês, sabe, tomem isso bastante firmeza, assim. O efetuar aquilo que nós queremos não está em nós. Você e eu
não temos o poder e a capacidade de cumprir as nossas promessas. Por melhores que sejam as suas intenções, as minhas intenções, e Cristo sabe que nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser mais amáveis, o efetuar essas coisas não está em nós. E aí, ele diz, né, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entenderam que ele fala assim, não é o que me livrará do corpo dessa morte, não é qual curso que eu devo fazer, qual livro que eu devo ler, qual método que eu devo usar para me livrar dessa situação. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? E isso é muito importante que você entenda. E era isso que Jesus estava falando para o jovem rico. Você não entende realmente a profundidade da lei de Deus e você não sabe que você é incapaz de cumprir a lei de Deus. Você precisa de um Salvador. E Jesus queria que ele entendesse isso. Vem e me segue era a solução para o problema do jovem rico. Quando Jesus diz para ele assim, vem e me segue, ele está querendo dizer assim, olha, eu sou a solução para a sua vida. O que está faltando na sua vida sou eu. Você precisa de um Salvador. E Paulo entendeu isso. Por isso que ele diz aqui, no verso 24 do capítulo 7, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, logo em seguida, no verso 1 de Romanos 8, capítulo 8, né, que é o próximo capítulo, Paulo diz assim, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo aquela carne, mas segundo o Espírito. Viram a solução agora? A solução para nós, que vivíamos na carne, que carne que era essa? Aquela carne que não conseguia cumprir as promessas, que não conseguia mudar de vida, que não consegue mudar os hábitos, não consegue amar todo mundo, que guarda rancor, que guarda mágoa. Essa carne, que não consegue guardar a lei de Deus, a solução para ela agora é que Cristo vai viver em nós. E agora nós vamos viver em espírito. E se você está vivendo nesse espírito, em espírito, você consegue guardar a lei, que é espiritual. E aí, ele diz isso no verso 2 e 3, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível, a lei, o que era impossível para nós? Né? Impossível a gente guardar essa lei de Deus. Agora, Deus, enviando o seu Filho, ele tornou isso possível. E lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo, né, já depois de passar por essa experiência de conversão que ele convida todos nós a termos na nossa vida, ele exclama, né, aquele verso lindo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A solução para o jovem rico, para aquela falta de alguma coisa, aquela angústia no coração dele, né, mesmo vivendo uma vida religiosa, a solução era Jesus Cristo. E ele se entregar a Jesus Cristo e se tornar um seguidor de Jesus Cristo. E a solução para mim e para você, para todos nós, para nós termos uma vida de paz, uma vida de felicidade plena, sabe? É a mesma solução. É nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e passarmos a sermos seguidores dele. Andarmos com ele desde o primeiro momento que a gente acorda. Quando nós abrimos os olhos de manhã, nossos pensamentos devem ser direcionados a Ele durante todo o dia, e quando nós formos dormir também, nossos pensamentos devem ser direcionados a Ele, porque
É assim que ele vive em nós. Ele vive em nossa mente, através dos pensamentos. Quando os nossos pensamentos estão ligados em Jesus Cristo, ele vive em nós. Então, quero terminar aqui essa meditação com vocês, e deixar esse verso com vocês, de Salmos 51, capítulo 51, verso 10. O salmista Davi, ele entendia, ele passou pela mesma experiência de Paulo em Romanos capítulo 7, de querer fazer o bem e acabar não conseguindo, não querer fazer o mal e acabar fazendo. Ele entendia muito bem essa experiência. E ele entendia que ele não precisava melhorar a vida dele. Ele precisava de um milagre. Ele precisava de um novo coração. Em Salmo 51, 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra cria, que o salmista Davi ele usa aqui, é a mesma palavra lá de Gênesis capítulo 1. E criou Deus os céus e a terra, as estrelas, o mar, todas aquelas coisas. É a mesma palavra que Moisés usou para descrever a criação de Deus do nada. Quando Deus cria a luz, ele cria do nada. Quando ele cria a terra, os animais, ele cria do nada. Ele fala e as coisas passam a existir. Davi usa a mesma palavra para dizer para Deus assim: Senhor, eu não tenho nada de bom em mim. Cria em mim um coração novo. Faça pelo teu poder esse milagre de criar em mim um novo coração. E que essa possa ser a tua oração, a minha oração sempre, para que Deus possa, ele precisa da nossa autorização, para que ele possa fazer esse milagre na nossa vida, de criar um coração em harmonia com a lei dele, em harmonia com Jesus Cristo, com os pensamentos de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe e ajude a gente a não desistir nem desanimar, mas confiar nele plenamente. Amém. Quantos dão graças a Deus, não? Demos por a sua palavra e por saber que temos em Ele a solução. Vamos orar para finalizar. Diogo, você pode orar para nós, por favor? Claro, vamos orar sim. Querido Deus, que bom que nós não estamos sozinhos neste mundo. Não, o Senhor providenciou um Salvador para nós. Nós queremos realmente fazer o que é bom, o bem, nós queremos amar as pessoas, mas temos grandes dificuldades com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, temos dificuldade, Senhor, com hábitos que foram adquiridos na nossa vida, hábitos destroem a nossa saúde, a nossa paz, coisas que herdamos dos nossos antepassados, Senhor, coisas terríveis que herdamos deles. Tudo isso está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Mas o Senhor não nos deixa lutar com essas coisas sozinhos. O Senhor enviou Jesus Cristo aqui nessa terra para cumprir uma missão, a missão de morrer no nosso lugar, para que a gente possa obter perdão para as nossas faltas, para os nossos pecados. E além de morrer pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, ele também nos dá poder para viver uma nova vida. E essa vida, como o apóstolo Paulo diz, é uma vida agora em Jesus Cristo. E ele vivendo em nós nos tornamos, ele nos torna capazes de viver em uma vida de harmonia com o Senhor, com a tua lei, uma vida de paz com o Senhor
e uma vida de paz com os nossos semelhantes. Querido Deus, abençoe este grupo, nos dê uma boa noite de repouso, a tua paz, e que nós possamos entender que em Jesus Cristo nós vamos encontrar a paz e felicidade que tanto nós buscamos. E em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Agradecemos a Diogo pela mensagem, agradecemos vocês por estar presente aqui conosco e ficam convidados daqui 2 semanas de novo para estar reunidos para compartilhar uma nova mensagem. Feliz sábado, uma boa noite. Boa noite para vocês. Eu estou no escuro aqui ainda. Agora que apareceu. Fiquem com Deus.